Olá, sexto ano! Vamos continuar então. Vimos já no capítulo 4, Egito, e se vocês observarem lá no capítulo 4 está Egito e Mesopotâmia. Então vamos conhecer essa Mesopotâmia e o que é isso, né? É ali a partir da página 67 a 71, conteúdo sobre Mesopotâmia. E aí a gente vai ver um pouquinho aqui da Mesopotâmia. Primeiro, né, a palavra Mesopotâmia, o que é isso, né? Meso vem de meio, Potâmia, rios, ou meio, ou entre. Então, o que acontece? Quando a gente vai estar falando da Mesopotâmia, eu não estou falando de uma civilização ou de um povo, não é isso. É a localização, tá? Que eu vou ter aqui. Eu tenho os dois rios, o Tigre e Eufrates, rios que são, a gente já viu o quão importante é um rio para os povos, né, que estavam surgindo na antiguidade, quão foi importante para eles o rio. E esses rios, assim como o Nilo, também tem um momento de cheia, de fertilização do território. E aí aquela coisa que a gente já viu. Eu tenho um rio, eu tenho uma terra boa, eu vou ter povo plantando ali. E aos pouquinhos a galera vai surgindo, vai crescendo e vão formando grupos, tribos, civilizações, impérios e etc. Então, quando eu estou falando aqui Mesopotâmia, por favor, atenção, que região é essa, né? Nós temos aqui, só para a gente ter uma noção, lembra lá do Egito? O Egito está aqui, a gente tem o Mediterrâneo nessa região aqui. Aqui nós vamos ter o que seria mais ou menos o Iraque, né? Um pouquinho parte mais ao sul do Kuwait. E aí a gente chama essa localização, né? A gente acaba chamando de Oriente Médio. Mas boa parte desse território hoje, ele é um território que compreende o Iraque. E aí vem a parte um pouquinho meio triste, assim, né? Que o Iraque, historicamente, ele acabou tendo inúmeras guerras, inúmeras intervenções de países, e nesse meio de guerras e conflitos, tanto conflitos internacionais, conflitos internos dos próprios grupos do país, a gente perdeu muito dos vestígios da história, muitos monumentos, muitas edificações com relação à Mesopotâmia. A gente acabou perdendo muitos patrimônios históricos aí da humanidade por causa desses conflitos, né? No entanto, é uma região extremamente rica de história e ela precisa ser estudada também. Como a gente viu lá no Egito Antigo, aqui a gente também tem algumas características em comum lá do Egito. A importância dos rios, né? A relação com a religião. Então, por exemplo, a gente vai ter algo muito comum nesse território que vai ser a formação de governos teocráticos. Mário, o que é isso, teocrático? Lembra lá, né? É governo que está associado ao divino, que se governa a partir das leis divinas, ou o representante, ele é o rei, ele é Deus, né? Ou ele é o representante de Deus, ele é algo divino. E é a partir disso que se governa, né? Não está separado política e religião. Eles governam, a religião e a política, elas estão juntos aí, quando se governa, né? Vai ser uma característica também dessa região. Beleza, Mari? Ok. Então, tô entendendo. Então, já sei que a Mesopotâmia, ela não é uma civilização. Ela é uma região, ela é um território, que significa, inclusive, entre rios. E foi a partir desses rios que a gente tem a chegada das pessoas. Inicialmente, elas eram, a gente também já viu um pouquinho disso entre a pré-história e o início da Idade Antiga, né? Elas vão ser nômades, aí vão falar, opa, tem um rio aqui, opa, tem terra fértil, opa, dá para eu plantar, opa, dá para eu ficar paradinho aqui sem precisar me movimentar muito. Bora morar aqui, se sedentarizar. Lembram lá disso? Dos nossos amigos da pré-história? Então, aí a gente tem a efetivação. E aos pouquinhos, claro, com alimentação, com organização, com crescimento da população, a gente vai ter a formação mais complexa desses grupos. Então, Mesopotâmia não é um povo, Mesopotâmia é a região. E essa região abrigou muitas civilizações, grupos e grandes civilizações, tá? E é isso que a gente vai ver. Mari, que grupos são esses? Que civilizações são essas? Nós vamos ter inicialmente os sumérios, né? Inclusive aqueles que criaram a escrita, vamos ver. Acádios, ou também chamados de babilônios.
Vamos ter os amoritas, vamos ter os assírios, mais guerreiros, mais briguentos, e vamos ter os caldeus, tá? E depois deles, Mário, o que acontece? A gente vai ter os persas, que a gente também vai ver um pouquinho mais pra frente. Os persas, eles vão acabar dominando geral, assim, porque eles também eram muito guerreiros e bem conquistadores, né? E aí eles vão acabar dominando essa região que, o fato de ser uma região com rio, uma região mais complexa, chamava a atenção dos outros povos, né? E eles também queriam ocupar esses territórios. Então vamos conhecer um pouquinho, né, sobre esses grupos. Quem são, onde vivem, de que forma, né? Vamos ver aqui. Bom, vamos ver um pouquinho dos sumérios. Os sumérios, eles ficam mais ao sul ali da região da Mesopotâmia, tá? E claro, né, eu tô falando de território, já falei de rio. A base basicamente deles vai ser qual? Vai ser a agricultura. Ao mesmo tempo, a pecuária também vai ser outra estratégia deles de sobrevivência, de economia também. E eles vão fazer aquelas técnicas que já tinha lá no Egito Antigo também, que é a da irrigação, de levar a água para longe, né, para terras, ou então conter a água quando necessário. Claro, eles são sociedades que dependem da água. Por isso também eles criam técnicas tanto para controlar a água, o avanço da água, como também levar a água. Eles estudam para isso e vão formando isso. Aqui nós temos um detalhe um pouco diferente. Os sumérios, eles não vão criar um grande império unido. Cada cidade suméria, aqui Ur, Eridu e etc., vão ser cidades que tinham um governante. E esse governante governava conforme o estilo daquela região, ou o modo que ele acreditava que deveria ser governado. Como é que a gente chama isso? São cidades-estados. Quando cada cidade, apesar de ter aspectos culturais em comum, eles eram governados de forma separada. São as chamadas cidades-estados, tá? Então, os sumérios, eles não criaram um grande império, tá? E aí vem a grande característica dos sumérios, a mais famosa, né? Eles viram, a partir do comércio, a necessidade do registro. Quanto se vendeu, como se vendeu, para quem vendeu, quanto sobrou. E aí eles vêm com a escrita, tá? Os sumérios trazem a escrita. Como é que é chamada essa escrita, Mari? Cuneiforme, porque ela é em formato de cunha, tá? Ela era em barras de argila e eles iam formando ali essa escrita, a escrita cuneiforme, que inclusive é considerado dentro da história a primeira escrita, né? Aquela escrita, digamos, inicial da história, para alguns, né? Para alguns historiadores. Ok, os sumérios estavam naquela região, no entanto, como era uma região também muito próspera, a gente vai ter os acádios, falando, peraí, também quero esse território, vamos brigar com os sumérios. E os acádios acabam, então, invadindo. Quando os acádios invadem, e aí vem uma informação bem importante, quando um povo invade um território, ele não passa uma borracha na cultura, na língua daquele povo, não tem como. O que acontece? A gente tem a incorporação, a mistura dos povos. É que nem pensar assim, ó, eu sou manezinha, né, falo tastolo, essas coisas todas. Daí se eu Mariane, vou agora morar no Rio Grande do Sul. Quando eu for para o Rio Grande do Sul, eu não vou, por exemplo, do nada parar de falar manezês. Eu vou continuar falando manezês. E aí, aos pouquinhos, com a convivência com os gaúchos, eu vou, por exemplo, falar bah, mas às vezes bah, tastolo. Ou seja, eu estou misturando as culturas. É mais ou menos isso que vai acontecer quando os acádios dominarem os sumérios. Eles vão incorporar algumas coisas dos sumérios, como a escrita. Eles, nossa, opa, gostei dessa ideia. Como a língua, parte da língua e assim por diante. Um povo, gente, ele quando troca, quando ele vai para outro lugar, ele leva a sua bagagem cultural, mas quando ele chega nesse lugar, ele também incorpora algumas coisas. E vai ser assim com os acádios. E a gente fala que aí sim, a gente tem a formação de um império.
Por que aqui a gente não tem? Bom, aqui era cidades-estados, autonomia e etc. Agora, aqui, os acádios, eles vão criar um império. No entanto, de novo, como a gente tem um território muito importante, vamos ter invasões. Só que eu quero assinalar uma coisa que vai ser muito comum nesse território, em vários povos. Olha só a ideia da bagagem que eu falei para vocês, né? Da ideia de que quando eu invado um território, eu também assimilo, eu trago um pouco da cultura desse território. Quando vocês forem ver ali no livro de vocês e tal, sobre esses povos, ou até mesmo pesquisar na internet, vocês vão encontrar esse tipo de templo chamado zigurates, que inclusive vão ser utilizados tanto aqui pelos sumérios, os assírios também, e os babilônios vão utilizar muito desses templos, né? Esses templos que parecem às vezes uma pirâmide, mas eles têm escadas, né? Esses templos, então, eles vão ser encontrados aí ao longo dos povos que ocuparam a Mesopotâmia. E o maior deles, foi dedicado a Marduk, da Babilônia, e tem até algumas histórias que relacionam ele à Torre de Babel, né? A ideia de que se queria construir algo muito alto até chegar ao céu, mas Deus não aceitou, achou muito, muito ruim isso, né, e tal. Tem até essa história, tá? Então, Mari, é igual ao dos egípcios? Não, não é igual ao dos egípcios. A proposta é outra, né? O objetivo dessa construção é outra, assim como o modelo é diferente, né? A gente percebe aqui toda a estrutura aqui, e eles são templos. Não é um lugar para colocar o corpo, como lá no Egito Antigo, tá certo? Vamos continuar aí, então. E aí vem os amoritas, os também chamados babilônios, né? Por quê? Porque a cidade era Babilônia, né? E aí acaba também sendo chamado ou de amoritas ou babilônios. Bom, e aí a gente tem uma coisa muito interessante aqui, que é o quê? Vai ser com os babilônios que a gente vai ter a escrita de leis pela primeira vez. O registro, o primeiro código de registro de leis, que é o chamado Código de Hammurabi. Por que esse nome? Porque o Hammurabi era o grande chefe da Babilônia. O mais interessante desse código é que a ideia dele, né, é chamada, né, a gente usa, que é um código de leis que traz uma proposta de punição para a pessoa, né, que fez algo. A proposta é o seguinte: tu pune a pessoa a partir daquilo que ela fez, de forma muito igualitária, né? É a ideia do olho por olho, dente por dente, tá? A lei do talião, como se fala, né? Já vou falar um pouquinho da questão do talião, que é o seguinte: se você roubou, corta a mão. Se você matou, o outro que sofreu, né, a morte doente, tem o direito de matar também alguém da tua família. Essa era a proposta, né? A chamada lei do talião, tá? Vou colocar aqui pra vocês. Esse aqui é o código de Hammurabi, né? Olha só. Não é num livro, num papel? Não, gente. A gente já sabe que nessa época aqui as produções elas são feitas em pedras, em barras de argila. E aqui, ó, aqui tá a lei do talião, né? E aqui toda a parte escrita, né? Então, a ideia do talião, né? O que é o talião? A ideia do latim talionis, que significa como tal, idêntico. Então, eu roubo, eu vou ter uma punição idêntica à minha ação, né? Ao meu erro. Mas tem uma observação: apesar de parecer muito olho por olho, dente por dente, claro que, por exemplo, quem era escravo e cometeu algum crime vai ser punido mais severamente do que quem é uma pessoa livre e cometeu um crime. Então a gente sabe que, apesar de ser olho por olho, dente por dente, pena no mútil. A gente tinha alguns desvios aí, né? E é muito essa expressão, então, olho por olho, dente por dente. Beleza, Mário? Ok, então, tô entendendo. Os amoritas, então, também são chamados de Babilônia. Eles criaram esse primeiro código de leis escritas, né? O Código de Hammurabi. O nome está associado, né, ao próprio imperador deles, o Hammurabi. Beleza, é um código de olho por olho, dente por dente.
E aí a gente vai também, assim como outros povos, ter invasões dentro do Império Babilônico. Né? A Babilônia ela vai ser invadida pelos mais guerreiros, né? Os mais violentos, que eram os assírios. Eles criam eles tinham muitas estratégias de guerra, eles têm esse caráter muito guerreiro mesmo, e essa estratégia das conquistas, então, se eu tenho um povo muito guerreiro, automaticamente a tradição da conquista, da violência, ela está muito ligada, e eles trazem algo inovador dentro dos embates deles, que são os carros de guerra. Aqui, talvez não dê para ver porque ficou um pouquinho com a escrita aqui, né? O império, né, dos assírios fica com a capital Nínive. Então, se vocês observarem, onde é que é a capital dos assírios? Nínive. E eles usam muito da violência com os povos conquistados, que é uma herança deles muito de guerra mesmo. Só que quando tu trata mal um povo e tu violenta esse povo conquistado, a tendência à rebelião é maior. E é isso que vai acontecer. Os assírios vão acabar, dentro desse controle que eles, né, desse avanço que eles faziam, os assírios vão acabar também tendo muitas rebeliões dentro do território que eles dominavam. Com isso, dentro dessas muitas rebeliões, vai haver um enfraquecimento até que os caldeus vão tomar Nínive, a capital, e vão então destruir os assírios. Vão tirar esse domínio dos assírios. E aí nós temos os caldeus, também chamados de neobabilônios ou novos babilônios, na qual a gente considera ser o segundo império babilônico, tá? Eles chegam a invadir Jerusalém e fazem o chamado cativeiro, né, dos judeus escravizados, né, o cativeiro da Babilônia. E nós temos, né, uma figura muito famosa aí, que é o Nabucodonosor. Né? Usem esse nome para soletrar lá no Caldeirão do Hulk, soletrando, né? Nabucodonosor. E bem rápido. Ou agora, como está na moda, soletrar ao contrário, né? Lá que nem as crianças. Bom, o Nabucodonosor, ele busca, né, reconstruir a cidade de Babilônia, fazer lá os jardins suspensos da Babilônia e etc. No entanto, a gente tem o que, gente? A gente tem ali a decadência e a invasão depois a partir dos persas. Né? Os persas acabam invadindo esse território. Algumas coisas importantes com relação, até a relação passado e presente da Mesopotâmia, dessa região aí, né, do Entre Rios. O que nós temos ali? Bom, já falei, a agricultura foi algo predominante, mesmo com as invasões, entra um povo, sai outro povo, a agricultura foi algo muito marcante da região. A gente tem automaticamente a criação de animais, a domesticação dos animais, que também tem relação com a agricultura, o comércio, tá? Muito forte, e o artesanato. Ao mesmo tempo, gente, a questão da língua, ela também vai se espalhando, né? A questão mais cultural, questão de religiões, eles eram politeístas também. A gente tem algo muito parecido com o Egito no sentido de divisões muito evidentes, claras da sociedade. A gente tinha os escravos, os trabalhadores livres, aqueles que estavam no topo, né, da pirâmide social também, e isso muito bem delimitado. E um outro fator muito forte aqui, que eles eram politeístas, tá? Se vocês observarem essa imagem aqui, é dos soldados dos Estados Unidos, né, dentro do território iraquiano. A gente sabe que os Estados Unidos, aí no início do século XXI, ele fez a guerra do Iraque, queria destruir, né, tirar o Saddam Hussein do poder. E nessas intervenções militares do presente, a gente também teve a perda de muitos objetos, muitos monumentos do período da Mesopotâmia. Tá? Isso é uma perda sem precedentes e é uma marca muito pesada dentro da história, né? Ao mesmo tempo, depois também dos soldados e dos Estados Unidos, a gente teve o Estado Islâmico como uma forma de chocar a sociedade mundial, destruindo, queimando
documentos, objetos, também foi muito destruindo mesmo, quebrando, jogando bombas e tal, para chocar a sociedade ocidental, e isso, quem perde? A própria humanidade, porque ela tudo isso aqui é uma herança para a sociedade, para a humanidade, né? E aí, para fechar, então, falei um monte de coisa, e como o último slide ali a gente discutiu entre passado e presente, vou deixar para vocês aqui, para vocês fazerem no caderno de vocês, a página 73, tá? Tem um textinho ali, um box, passado e presente, tem um box ali, e aí tem a questão 1, 2 e 3. Deem uma olhada, façam no caderno de vocês, mas eu fiquei com dúvida, façam do jeitinho de vocês, e aí na nossa próxima aula online, pós a videoaula, a gente se encontra, e aí a gente corrige, tudo bem? Então eu fecho por aqui, agradeço vocês pela presença, pela paciência, pela audiência, e até a próxima. Tchau, meus amores!